Ana Lu, passo então aqui, já estamos projetando a pauta, a ata também já está aberta, né? Eu acho que podemos então declarar o início e conferir o quórum. Isso, vamos dar início aos trabalhos de retorno à plenária. Vamos pedir a Rose para fazer a contagem, apesar de acredito que a gente não vai ter votação, mas de qualquer forma é bom a gente ver os presentes, por favor. Rose. Ok. Representantes dos supervisores escolares, professor Marcos Monteiro e Erlei. Presente. Representante dos orientadores educacionais, conselheira Presente. Edna. Representante dos inspetores escolares, conselheiro Ricardo e Paula. Presente. Representante dos professores, conselheiro Tiago. Presente. Representante dos diretores de unidade, conselheira Jaqueline. Presente. A presidente, representante da SEMI, conselheira Ana Lu. Presente. Representante do CEP Lagos, conselheira Denise. Presente. Representante do CINEP, conselheira Marisa. A professora Marisa, no chat, ela disse que ela precisaria se ausentar por 30 minutos por uma situação de emergência. Verifica se o suplente dela está aí, por favor. Não, a suplente não entrou. Não havia entrando, não sei se depois, que é Dalva. Dalva está presente? Não. Não, né? Ela não entrou. Representante do Simprolagos, conselheiro Gabriel. Presente. Representante do Uniamacaf, a conselheira Marcela justificou a sua ausência porque ela está com o filho acompanhando o exame do filho. Sim, na abertura da reunião ela colocou no chat, isso. Não, no grupo, perdão. Isso. Representante dos conselhos escolares, conselheiro Marcos Pugirá. Presente. Representante da ONGs Cabo Frio, conselheira Viviane e Andressa. Presente. Ok. Só Marisa Brum que ainda não retornou. Temos quórum então, né? Sim, temos. Eu só estou incluindo aqui os pareceres que foram aprovados, né? E retomamos, então, aqui para o início da pauta. Vamos começar, Patrícia, com a... Não vou fazer a leitura da ata anterior, porque, como é de costume, muito embora seja a minha primeira presidência aqui no Conselho, mas é usual, pelo que a gente tem visto nas outras reuniões, leitura e aprovação da ata, acredito que não se faça necessário, então só vou pedir para que aqueles que se insurgirem, que permaneça como está, se todos aprovam a ata anterior. Marcos, por favor, eu esqueci de solicitar para colocar o cronômetro na tela, só para a gente poder manter a organização do horário, por gentileza, para antes disso eu dar a fala à professora Denise. Marcos? O cronômetro já se encontra compartilhado, eu acho que todos têm acesso, correto? Eu não estou conseguindo ver. Eu não estou conseguindo ver também. Vou interromper. Ah, sim. Então, professora, por favor, pode fazer a sua manifestação. Então, eu queria fazer uma correção, é que nós não temos o costume de não apreciar, a gente tem o costume de não ler. Então, como você disse que nós não iríamos nem ler, nem apreciar, eu queria fazer só essa correção. Nós temos o costume de não ler, porque a ata é disponibilizada no Drive, mas a apreciação é feita assim, tá? Obrigada. Professora, muito obrigada pela sua contribuição. Acredito que seja a forma de fala mesmo, que eu não tenha falado com esse mesmo entendimento, porém, é usual de que seja feito dessa forma, como a professora falou, então vou sugerir a aprovação da ata anterior. Quem tiver alguma coisa contra, se manifeste, por favor, ou permaneçam todos como estão.
Acredito que todos estejam de acordo pelo tempo que se manifestou. Então, agora nós vamos para o terceiro assunto da nossa pauta, que é uma questão que nós vamos trazer do nosso do seminário que nós participamos, tá? Acerca do parecer de tomada de ciência, acatando, inclusive, a solicitação da conselheira Andresa, que está no chat, que ficou preocupada de a gente não conseguir trazer o assunto para plenário em razão do horário, tá? Eu vou delegar a parte técnica para o conselheiro Ricardo, que fez um relatório acerca do que foi falado no nosso seminário, para trazer para a plenária, para a ciência de todos. Ricardo, por gentileza, você pode... Estou te delegando a palavra nesse momento para você fazer as suas considerações sobre o parecer de tomada de ciência acerca da verba do Fundeb. Só um minutinho, eu tô conseguindo ligar a câmera aqui. Ok, sem problema nenhum. Tá dando ruim aqui, misericórdia. Enquanto isso, se puder colocar o tempo para mim também, por favor, para eu poder me embasar. A gente tá com um ponto de exclamação aqui na câmera. Não sei o que aconteceu. Feche os outros apps que estão usando câmera. Não tem nenhum. Tô usando câmera mesmo. Ô, Ricardo, desculpa, Oi. só para tentar te auxiliar. Me ajuda. Retira o USB da câmera e reconecta. Tá. Está lá embaixo. Só um instantinho, gente, por favor. Você está sem microfone, Ricardo. Obrigado, Marcos. Vamos lá. Pode ir. Bom, gente, nós participamos na semana passada, né, de um fórum dedicado a algumas discussões de relevância e que teve como central questão o papel do CME em procedimentos para serem deliberados, né, relativa a verbas federais. Uma dessas mesas foi uma mesa dedicada. Ricardo, você está com os dois microfones abertos, está dando microfonia. Então, não tô. Eu tirei. Daqui não está funcionando, não. Eu vou tentar fechar aqui. Tenta fechar, por favor. Peraí. Eu vou ter que fechar de todo mundo, tá? Que não tiver com fala agora. Tenta agora, por favor, Ricardo. Lá. Tá indo. Deixa eu tirar de do computador. Você está entrando com dois logins, você tem que fechar um. Mais um. Tá, peraí, deixa eu verificar então no computador. E aí você Agora abre esse que você está na tela, que fica melhor. Agora você precisa abrir esse, Ricardo. Abre o som agora, Ricardo. Seu microfone. Opa, e agora? Agora, perfeito. Bom, valeu, gente, pelo apoio aí. Então, a questão central que foi trazida foi exatamente qual o papel do Conselho Municipal de Educação. E aí, na mesa sobre educação integral, próximos caminhos, foi trazida novamente essa questão de como é que estava sendo a participação dos conselhos municipais, porque a representante do MEC informou que a maioria dos municípios, a grande maioria dos municípios, ainda não haviam enviado
o parecer, né? Não havia ainda entregue, né, submetido lá ao sistema, o parecer. E o quanto isso implicava, né, na questão da manutenção desse programa. Ela falou com preocupação, apresentou para a gente a quantidade o valor destinado pelo governo federal a esse programa, que é uma das principais questões no âmbito da educação. E, a partir de então, ela orientou como que os municípios, como os conselhos municipais deveriam proceder em relação com as secretarias municipais de educação, no que tange ao formato que está atualmente, né? Então, ela apresentou várias situações. Quem ainda não tinha elaborado a proposta, que municípios que tinham enviado a proposta, ela não tinha sido ainda deliberada pelo CME, que foi o que eu achei que era o caso. E aí, quando eu conversei quando eu conversei com a Andressa sobre o assunto, o que se enquadrava nessa proposta era que o Conselho Municipal emitisse um parecer de tomada de ciência para que não perdesse a verba e que solicitasse à Secretaria Municipal de Educação o estabelecimento de prazos e procedimentos. Mas quando eu tomei conhecimento, né, fui me ater ao município, no processo 34.213 de 2024, eu identifiquei que o município tem, sim, uma proposta enviada pela Secretaria Municipal de Educação e que essa proposta já foi apreciada pela Câmara de Legislações e Nossas. Eu vou passar um pouquinho, gente, por causa da relevância do tema, se me permitem. O município, então, fez esse envio, isso já foi deliberado pela Câmara, e aí o município se enquadraria em qual é a orientação? Na orientação de apresentar, no caso, o município estaria com a situação de envio de proposta que ainda não havia sido finalizada juntamente ao CME, que ainda estava em fase de conclusão, mas que já foi discutida. E a proposta da representante do Ministério da Educação para essa situação foi o envio do parecer com o status atual. Então, diferentemente do que eu e a Andressa havíamos conversado antes, imaginando que o município ainda não teria esse documento tinha elaborado pela Secretaria de Educação, mas não havia sido ainda apreciado pelo Conselho Municipal de Educação, na verdade tem. Então, a nossa situação é o envio, como está, e uma atualização no nosso parecer, solicitando à Secretaria Municipal de Educação o estabelecimento de uma previsão das próximas etapas, né? Qual a previsão que ela tem de demandar com as próximas etapas? Além disso, ela orientou que a orientação geral é que essa política seja organizada em torno de dois princípios, que é o da qualidade e o da equidade, e a partir disso, que é o que eu acho que a gente deveria atualizar na nossa proposta, mas mesmo entendendo que esse não é o momento, não entendendo que esse é o momento atual, mas que a gente já tivesse numa próxima reunião com a Secretaria de Educação, por exemplo, pensar como que está sendo pensada a distribuição de novas vagas a partir desses dois princípios, tomando como especificidade o território, e que fosse criada uma comissão de acompanhamento no qual o Conselho Municipal de Educação fosse integrante. Então, basicamente é isso. Eu quase dobrei o tempo, me desculpem por isso. Ana Lu, você pode apertar o botão do microfone que abre para você automaticamente. Agora sim. Agora foi aberto aqui. Então, na realidade, gente, eu vou dar voz a todos os conselheiros. Basicamente, o que foi, só para resumir, não sou educadora, sou do direito, todo mundo sabe disso, porém tenho estudado bastante. Entendo que a gente está aqui nesse plano para aprender, ninguém é melhor do que ninguém, e a gente está sempre tentando se melhorar em tudo que a gente faz.
Então, basicamente, o que a gente retirou do nosso congresso foi que eles solicitam que os conselheiros façam um parecer de tomada de ciência, né, sobre a situação real do Fundeb dentro do município. E eles solicitaram isso, que isso fosse feito urgente, porque dentro do... O que tem acontecido dentro dos conselhos? Fica uma briga de governo com sociedade civil, e quem se prejudica, na realidade, num todo, é aquele que não está vendo essa verba ser destinada. Foi isso que eu entendi do nosso congresso no dia final, que foi sobre Fundeb. Então, a gente gostaria, não é votação, tá? Eu estou deixando bem claro, eu vou ouvir todos que estão aqui para fazerem suas considerações, mas eu vou sugerir, né, que então sugerir não vou dizer sugerir, vou fazer o que eles pediram, para que todos os conselheiros enviem seus pareceres sobre essa situação. Eu estou falando, não consigo ver o chat agora. O posicionamento de cada um dentro desse conselho acerca dessa questão da verba, tá? Então, basicamente, é isso que eu vou solicitar até o dia 24/6, que seja enviado por e-mail do conselho, e a gente pode criar um debate depois, futuramente, sobre isso. Por quê? 24/6 vocês vão enviar esse parecer para a gente, sobre o que vocês consideram importante, como que está sendo destinada essa verba dentro do município, que a gente vai preparar um e-mail e enviar para o institucional do Fundeb para atender a solicitação que nos foi feita dentro do seminário. Não é votação, gente, não é discussão. É uma opinião de vocês, onde vai ser gerado um outro parecer, não é nem parecer também, é só um envio de informações, eles deram esse nome lá, parecer de tomada de ciência, para poder a gente enviar para o e-mail institucional do Fundeb. Entendeu? Agora eu vou dar a palavra a todos, deixando claro que não se trata de votação, se trata pode ser um relatório, pode ser um parecer, o que vocês se sentirem mais à vontade para fazer sobre a questão do Fundeb no nosso município, como está sendo destinado, como deixa de estar, tá bom? Não é votação, é basicamente só uma informação para que a gente envie para o e-mail institucional do Fundeb e eles possam ter essa informação lá dentro da organização deles acerca do município de Cabo Frio. Terminei. Vou passar a palavra agora para o próximo que está na fila. Deixando claro mais uma vez que não é votação. Terminei. Professora Denise, acho que a senhora é a próxima, não é? Acho que não, senhora presidente. É porque eu não estou conseguindo ver, porque o cronômetro está aqui na minha frente e eu não estou conseguindo enxergar quem é o próximo. Mas Patrícia, por favor, pode ir organizando aí para o pessoal ir falando, por gentileza. Sim, sou eu. Denise, depois Viviane, Marcos. Então, por favor. Primeiro que, assim, não é porque a presidente diz que não é uma votação, que não seja. Qualquer deliberação desse colegiado é feita através de votação. E, assim, a presidente não precisa ficar preocupada, porque sabe que tem maioria. Então, assim, não existe isso, senhora presidente, de cada um fazer o seu parecer e encaminhar. Isso não é prática de um colegiado. Eu estou aqui pensando como é que eu vou falar de maneira amena, tranquila, equilibrada, de que não existe isso que a senhora está propondo. Não existe cada um dar a sua opinião e envia. Isso não existe. Nós estamos num colegiado, senhora presidente. E tudo que sai daqui é feito através de votação. A senhora, assim como os demais membros do governo, sabem que são maioria. Então, não há problema nenhum em executar o princípio de democracia constituída no nosso Conselho. Qualquer proposição, qualquer uma, precisa ser votada. Não existe manifestação individual de conselheiro. Isso é uma propositura da presidente e, pelo regimento, você não pode determinar isso não, senhora. A senhora não pode determinar que a gente faça agora, cada um faça o que quer. Isso não existe. A senhora, então, vai criar uma outra coisa que não é o colegiado
que existiu até o dia de hoje. Eu queria dizer também que esse tema específico do Conselho do Fundeb não é das nossas finalidades. E não é porque eu não queira, não. Eu quero. Eu fiz propositura que esse colegiado tivesse uma Câmara de Financiamento da Educação e fui vencida. Não existe nesse colegiado, diferente de outros colegiados, de outros CNEs, de outras cidades, uma Câmara de Financiamento da Educação. No nosso não tem. Então, qualquer tema que diz respeito ao financiamento da educação deve ser debatido no Conselho Municipal do Fundeb, não aqui neste colegiado. E não é porque eu não queira, não, porque eu quero. Eu já propus que esse colegiado tivesse essa Câmara. Se os conselheiros estiveram presentes no encontro que trouxeram notícias relativas ao financiamento da educação, tem que levar ao Conselho do Fundeb, ao CACS Fundeb, e não a esse colegiado. Não é porque eu não quero, não, porque eu acho que deveria ter aqui. Eu vou me reinscrever porque eu não falei tudo que eu gostaria. Eu vou me reinscrever. Viviane, depois o Marcos Monteiro. Boa tarde, pessoal. Eu fiquei na dúvida, queria que o conselheiro que trouxe a orientação, né, lá de semana passada, eu queria entender quando que foi que você encontrou esse documento que já existe na Secretaria de Educação. Queria que você me esclarecesse, que eu não consegui entender de quando que é esse documento. E eu queria entender também, quando você disse, que para mim ficou confuso, eu não consegui entender também, qual é a orientação, depois do congresso que vocês participaram, a orientação que você disse que parecia mais pertinente à nossa realidade aqui. Eu também queria esses 2 pontos. E dizer isso também, que aqui a gente não tem expertise de falar nada sobre o Fundeb, né? Porque a nossa atribuição aqui realmente não é essa, mas eu já estava com esse pensamento de dizer isso mesmo, porque aqui a gente não tem essa atribuição mesmo. Então, eu queria essas 3 ponderações. Quando que você viu esse documento, de qual data, a orientação que você pegou de lá, que é mais pertinente para o nosso caso aqui, porque a gente ficou com o conselho parado, inoperante, e está esse adendo da questão do Fundeb. É só isso, obrigada. Desculpa, eu nem avisei do tempo, porque eu também não observei, mas com certeza gastei menos do que o necessário. Próximo é Marcos, por favor. Marcos, pode fazer a sua ponderação e depois vamos ouvir os demais. Retorno mais uma vez, dando boa tarde a todos. Eu acho que houve uma troca das palavras, não é referente ao Fundeb, e sim referente à política pública de educação integral em tempo integral, que este conselho está apreciando, já passou pela Câmara de Legislação e Normas, e já foi aprovado pela Câmara de Legislação e Normas, e na última plenária foi solicitado vistas. Não sei se me cabe neste momento, se eu posso fazer essa proposta, mas pelo entendimento trazido pelo conselheiro Ricardo, eu acho que seria interessante, a este conselho encaminhar à Secretaria de Educação o status que se encontra o processo que trata a política pública de educação integral em tempo integral. Esta, sim, competência do Conselho Municipal de Educação. Encerro o meu tempo aqui. Eu não sei se eu posso fazer essa propositura, então, até mesmo por estar chegando este conselho agora, acho que o indicativo necessário seria este agora. Próximo, por favor, que esteja na fila. Não estou conseguindo ver quem é, porque eu estou com o cronômetro. Patrícia, organiza para mim, por favor. O pessoal tá fora aqui. Coordenadoria de assessoramento, quem está nesse link? Sou eu. Oi, Ricardo. Depois o Pugirá, Andresa e Denise. Tá certo.
Pode liberar aí. Respondendo e até me ajudando, né, com isso, o documento que eu me refiro é o que vocês discutiram na semana passada, inclusive foi pedido vistas pela senhora Viviane e professora Denise Alvarenga, tá? Tá aqui comigo, e é esse documento que eu me refiro. O nosso município, ele tem uma proposta que já foi deliberada pelo Conselho Municipal de Educação. Então, a orientação, que é a sua segunda questão, a orientação da representante do MEC foi que, para municípios que estão com situação análoga à nossa, ela foi votada, a professora Denise Alvarenga, pela Câmara. Não, pela Câmara de Legislações e Normas, ela foi aprovada no dia 5 de novembro de 2024, por unanimidade. Acredito que para votação foi necessário antes uma deliberação. Não. Eu me refiro a... Não foi deliberada, ela foi deliberada pela Câmara, foi deliberada pela Câmara para aprovação. A senhora, inclusive, era presidente, o professor Fábio de Souza relator. Eu acredito que para poder... Não, eu não disse que foi em plenário, eu disse que foi em Câmara. Eu acredito que para vocês terem votado por unanimidade com aprovação, ela foi deliberada antes. Estou incorreto? Ela foi deliberada antes pela Câmara de Legislações e Normas. Foi a minha fala. Então, ela foi deliberada. Entretanto, ela não foi ainda plenária. E, por isso, ela não tem o status de concluída. Essa foi minha fala. E a orientação do MEC... Fica difícil, professora Denise Alvarenga, fica bastante difícil. A orientação do MEC para municípios que estejam em situação análoga à nossa, em que foi deliberado já, em algum momento, e no nosso caso, até aprovado por unanimidade pela Câmara de Legislações e Normas, mas ainda não foi aprovada pela plenária, e por isso a gente não tem ainda uma decisão final. Para casos como esse, senhora Viviane, a orientação foi que fosse enviado o parecer como ele consta, solicitando à Secretaria de Educação que fizesse a gente mandasse esse parecer para a Secretaria de Educação e solicitando à Secretaria de Educação uma previsão de como vão se desenvolver as próximas etapas. Essa foi a orientação do MEC, tá? Então, não é o que a Ana Lu quis dizer, que ela não soube se expressar muito bem, mas a Ana Lu também estava lá e nós discutimos sobre isso, junto com a Andressa, é que não era necessário a aprovação final. Era disso que a Ana Lu estava falando. Não era necessário aprovar ou reprovar nesse momento. Não era necessário aprovar ou reprovar nesse momento. O que era necessário é enviar, já que nós já temos uma proposta enviada pela Secretaria de Educação e aprovada pela Câmara de Legislações e Normas, ou seja, entende-se que nós... acabou meu tempo. Então, é isso. Pode completar a fala. Completa só para terminar, Ricardo, para poder terminar o raciocínio. Não, era só isso. Nós temos, então, a orientação em enviar como está, solicitando à Secretaria de Educação um posicionamento sobre a previsibilidade das demais passos. Marcos Pugirá. Gente, eu estou um pouco confuso com as falas. Eu queria que alguém pudesse, por favor, até cedo parte do meu tempo, mas me esclarecer. Primeiro falou-se de Fundeb, que a gente deveria emitir uma opinião a respeito do assunto. Eu não me sinto capaz de dar uma opinião sobre um assunto que eu desconheço em parte, aplicação no município. Depois falar da educação integral, em tempo integral. Eu também não consegui entender. Alguém pode esclarecer para mim, por favor? Só isso, câmbio de língua. Marcos, eu peço desculpa, porque a confusão sobre o termo fui eu. Não é sobre Fundeb, é sobre verba destinada à educação continuada. Fui eu que falei, que misturei as estações. Então, eu estou só dando a palavra. Obrigado. Eu não tenho... Obviamente que esse conselho não vai falar de Fundeb, mas é a respeito da verba destinada à educação continuada, como o Ricardo aí explicou para vocês, que já teve parecer e tudo mais. Eu é que peço desculpas que eu fiquei com Fundeb na cabeça, mas não se refere a Fundeb. O que eles solicitaram para a gente foi que a gente enviasse esse documento que o Ricardo falou. E eu, no meu humilde entender, achei que poderia ser um parecer, mas não é. Esse documento já está pronto, eu estou dando somente ciência de que a gente vai enviar. Só para vocês entenderem como que foi o finalzinho do Congresso no que se refere à educação continuada, tá? Esquece Fundeb, fui eu que fiz a confusão, tá? E com relação a enviar, vou sim, porque eu decido
o que vai entrar em votação ou não, tá? É prerrogativa minha, enquanto presidente, e nós vamos enviar esse parecer, sim, eu só vou dar a voz a vocês. E para quem tem dúvida a respeito de eu poder ou não, está lá no regimento, artigo 13, inciso 5º, eu decido o que vai ser objeto de votação. Isso não vai ser objeto de votação, a gente vai enviar esse parecer para o e-mail institucional que foi passado para a gente lá. E vou dar fala a todo mundo, tá? Como o pessoal que está aí solicitando, e depois disso nós vamos passar para as correspondências recebidas, que temos muitas coisas para passar, respeitando o nosso prazo aí, que já são 4 horas. Então, vamos ter meia hora para a gente passar para a ciência das correspondências recebidas, e 4h30 a gente vai entrar com o minuto do conselheiro. Por gentileza, Patrícia, pode, por favor, retomar. Andresa, depois a Denise. Só uma dúvida, você falou educação continuada ou educação integral? Educação integral continuada. Se eu não estou trocando, porque falou-se tanto de Fundeb lá, falou-se de tanta coisa, é a fala final do Ricardo, tá? Educação integral em tempo integral, não é isso, Ricardo? Exatamente, eu acho que é isso. Exatamente. Política pública. Que é o que tramita aqui no Conselho. Ok, obrigada. Exatamente isso. Agora eu vou dar a fala para eles, mas isso daí já é só para dar ciência, na realidade, que a gente vai enviar o parecer que já está pronto, como foi solicitado lá, tá bom? Agora pode seguir a ordem aí, Patrícia, por favor. Andresa, depois Denise, Marcos e o Ricardo. Boa tarde a todos. Eu tive presente nesse congresso também, e a representante do MEC que estava lá informou que municípios que ainda não apresentaram o resultado final do parecer para o MEC, que fosse encaminhado um outro parecer dando ciência e dizendo que estão a trabalho, que não foi nem aprovado e nem reprovado pelo município o assunto em questão. Então, é isso que foi solicitado lá no Congresso, fora outros assuntos abordados no evento. Obrigada. Denise. Então, primeiro queria dizer e registrar que essa sessão plenária não está sendo transmitida, o que vai contra o nosso regulamento. Nossas sessões fechadas, elas dizem apenas respeito às câmaras. Então, eu quero deixar registrado em ata que essa sessão, que deveria ser pública, não está sendo transmitida e as pessoas não estão impedidas de acompanhar esse debate importante, o que é contra o nosso regimento. Então, eu quero primeiro que fique registrado em ata isso, que a sessão, de maneira indevida, ela está fechada e é um prejuízo para a sociedade cabo-friense. A sessão está... Não, a nossa sessão ela é pública, não é gravada, ela é pública. E aí eu quero que fique registrado isso. A outra questão é que o artigo que a presidente evoca não dá a ela o direito de decidir a matéria que vai ser votada ou não. Ela pode colocar na ordem do dia. Na ordem do dia, ela pode. Agora, decidir se vai votar ou não, não cabe a ela. Na ordem do dia, beleza. Vai entrar hoje, vai entrar semana que vem, isso cabe à presidente. Agora, ela deliberar que esse assunto ela não vai botar em votação porque não quer que as pessoas se posicionem no voto, isso nunca aconteceu neste colegiado. Isso é uma afronta ao nosso conselho. Se a postura da presidente se mantiver desta forma, nós, enquanto entidades, vamos questionar o posicionamento da presidente, que decide se ela vai enviar um documento em nome do Conselho ou não. Ela não tem essa prerrogativa.
Não tem. Eu vou repetir. A presidente tem maioria com os membros do governo aqui para aprovar essa proposta dela. Agora, ela não pode dizer que ela não vai botar em votação e vai ser do jeito que ela quer. Isso daqui não é a sua casa, senhora presidente. Isso aqui é um colegiado com participação da sociedade civil. A culpa desse documento não ter sido votado a tempo é deste governo, que demorou 5 meses para nomear o conselho. E não vai a toque de caixa dizer que foi deliberado e um parecer que não foi. Se foi aprovado na Câmara, foi aprovado na Câmara. Nada que é aprovado na Câmara vira lei nesse colegiado. Nada. Somente que passa pela plenária. Ou então a gente vai... Eu estou observando aqui hoje que a gente está rompendo com todas as estruturas desse colegiado. A presidente resolve que não vai botar nada em votação, que vai ser o que ela quer, o outro conselheiro decide que o que passou na Câmara está valendo porque teve maioria na Câmara. Então, assim, eu estou achando muito estranho tudo isso. Eu espero que vocês se recomponham e entendam de uma vez por todas que isso aqui é um colegiado. A sociedade civil é minoria, sim, mas a gente tem voz aqui. Então, assim, é mais fácil vocês usarem da prerrogativa da maioria e tratorarem a gente, o que está dentro do princípio democrático, do que inventar coisas que não estão dentro do regulamento desse colegiado. Então, assim, a culpa desse documento não ter sido aprovado a tempo é do governo, que não nomeou por 5 meses... Andou. Professora, o tempo, por gentileza. Mas tem outras pessoas para falar. Então, assim, quando o outro fala 6 minutos e eu fico quietinho ouvindo 6 minutos sem interromper, eu espero que eu tenha o mesmo tratamento. Ou então ele não fale 6 minutos e se inscreva como eu me inscrevi. Então, a senhora pode se inscrever novamente. Eu não concluí, vou me inscrever novamente. Obrigada. Vou me inscrever. Obrigada, professora. O próximo, por favor. Marcos. Sou eu ou é Ricardo primeiro, Patrícia? Eu não estou conseguindo, porque eu estou com... Eu acho que é você. É o Ricardo, tá depois o Marcos. Ok. E depois tem mais alguém, Patrícia? Aí a professora pediu a palavra novamente, não foi? Denise. Tá. E depois volta para mim, porque eu tenho que fazer uma ponderação jurídica nesse caso aí, porque eu acredito que a interpretação jurídica nesse caso está equivocada por parte da professora Denise, mas eu vou esperar todo mundo dizer, todo mundo falar, para depois fazer o fechamento. Ricardo, por favor. Ana Lu, eu pedi só para, se você puder levantar a mãozinha ali para marcar a sua vez, só para a gente poder não perder a sua fala aqui. Senão alguém pode levantar a mão e aí a gente pode esquecer. Obrigada. Okay. Obrigada a você. Ricardo. Bom, corroboro a fala da professora Denise em relação à transmissão, a importância da transmissão do que está sendo discutido aqui, inclusive para que se fique muito claro quando uma discussão ela acaba sendo fundamentada por uma noção meio que politiqueira, o que não convém com o que está proposto, com o que nós nos propomos aqui. Sobre a votação, eu concordo também, nós precisamos votar tudo que está sendo discutido aqui, e acredito que essa votação ela seja importante para o que nós vamos deliberar em relação à orientação do MEC. Agora, eu também gostaria de pedir que se atentasse, e aí, senhora professora Denise, me desculpa citá-la, mas eu gostaria que a senhora se atentasse ao que eu disse, né? Não a forma como a senhora compreendeu. Ou me solicitasse que eu possa explicar novamente. Porque o que eu disse, e eu vou precisar repetir, é que foi feito uma aprovação pela Câmara de Planejamento, Legislações e Normas, no dia 5 de novembro, aprovado por unanimidade, referente à proposta de política municipal de educação integral e tempo integral, na qual a senhora era presidente da Câmara e foi de relatoria do professor Fábio de Souza Silva, e que eu acredito
que para qualquer pessoa votar tenha havido alguma discussão, alguma deliberação antes, né? Eu não imagino que a senhora, como tal, aceitaria aprovar, quer dizer, sequer votar algo que não foi discutido. Então, essa foi a minha informação. E aí, corroborando agora a fala da Andressa, que estava lá, e nós dialogamos bastante, pensando nos nossos diferentes posicionamentos na sociedade civil, representantes do governo municipal, nós havíamos entendido, Andressa, e saímos de lá felizes, né, com a ideia de que o nosso município se enquadrava exatamente na questão de... Bom, está escrito unanimidade aqui. Está escrito unanimidade aqui, senhora. Acho que vale a pena a senhora dar uma olhada, tá? Vale a pena a senhora dar uma olhada. Conclusão do plenário. O presente parecer foi aprovado por unanimidade. Então, acho que vale a pena a senhora consultar para poder, né, fazer seus devidos questionamentos. Voltando para a questão da fala da Andressa, nós estamos lá felizes, né, Andressa? Com o que nós ouvimos, ficamos maravilhados. Não me esqueci, senhora Denise Alvarenga, não me esqueci. Eu não estou falando da discussão em plenária, eu estou falando deste documento, por favor. Tenha um pouquinho de boa vontade para compreender o que está sendo dito, professora Denise Alvarenga. Eu estou falando desse documento que foi aprovado pela Câmara de Planejamento, Legislações e Normas, no dia 5 de novembro. Eu vou ter que repetir isso quantas vezes para poder ficar claro ao que eu estou me referindo. Não é possível. O que foi pedido vistas foi depois para a discussão da plenária. Bom, enfim. E aí nós estamos satisfeitos, né, com o que nós ouvimos lá, né, a importância da fala da representante do MEC em relação à adesão a essa política. E nós tínhamos entendido até então que se tratava da orientação, até que a Andressa repetiu, que nós tínhamos que emitir um parecer apenas de tomada de ciência de que o governo já tinha elaborado uma proposta. Mas, na verdade, quando eu fui verificar, né, no retorno para cá, Andressa, eu tive acesso a esse processo, ao qual eu li, me dediquei, número 34.213, que foi protocolado pelo gabinete da SEMI, com uma proposta. E aí foi quando eu tive acesso também a esse documento, que mostra que o nosso caso não foi aquele que nós imaginamos inicialmente. Encerro por aqui e vou me inscrever novamente. Acho que sou eu, né, Patrícia? Isso, Marcos Monteiro. Eu acho, pessoal, que nós estamos entrando num debate que necessita de instrução, que necessita de acompanhamento prévio, mas eu acho que com as informações trazidas pelo conselheiro Ricardo e pela conselheira Andressa, é importante que nós nos atentemos à solicitação feita pelo MEC, que é mostrar que existe uma política pública sendo debatida pelo município de Cabo Frio e pelo seu colegiado, através do CME, pelo Conselho Municipal de Educação. Presidente, eu faço a proposta para que nós, ao final desse debate, possamos encaminhar à Secretaria de Educação um ofício na qual nós esmiucemos o status que se encontra o parecer o processo do Política Pública de Educação Integral em tempo integral, tá? Com as devidas vistas pedidas pelas conselheiras anteriormente, pelo procedimento executado na Câmara de Planejamento, Legislação e Normas, que nós venhamos a encaminhar o status de qual se encontra, não que encaminhemos ou parecer porque ele ainda não foi findado, apenas passou do rito da Câmara para o rito da plenária, na qual as conselheiras com direito regimental solicitaram vistas e elas estão nesse tempo para a solicitação de vistas. Então, a minha proposta é que nós encaminhemos, sim, um ofício sinalizando o status, em que condicionalidade se encontra este parecer. Encerro por aqui. Patrícia, eu sou a próxima ou a Denise está bem à frente, professora Denise? Professora Denise está na frente, depois Ana Lu e o Ricardo. Tá bem. Professora Denise. Obrigada. Então, concordo com a propositura do senhor Marcos, porque em momento algum eu tenho desacordo com a verdade. Então, tenho totalmente acordo
de fazer, apesar de não ter solicitado, né? Porque não chegou nenhum pedido aqui. E como eu fui impedida de participar da formação, eu não estava lá, não vi esse pedido acontecer também. Estou aqui confiando, porque confio na fala dos conselheiros que estiveram presentes, agraciados com a oportunidade. Apesar de não ter nenhum pedido aqui, de não estar na pauta do dia, isso porque não está na nossa pauta, apesar disso, eu tenho acordo de enviar uma comunicação à SEMI dizendo a verdade, que a Secretaria de Educação, o ano passado, solicitou a apreciação desse colegiado de uma proposta de implementação de política para a educação integral em tempo integral, que passou pela Câmara com unanimidade naquele momento dos conselheiros presentes, e que em plenária foi solicitado vista, e que, em virtude da extemporaneidade da nomeação, ainda não tivemos tempo de apreciação desse programa, desse projeto, dessa política, e estamos na fase das vistas. Então, com a propositura do senhor Marcos, eu tenho acordo, apesar de não ter nada na pauta e nenhum pedido formal desse ofício, a gente fazer espontaneidade do colegiado, uma comunicação. Apesar disso, eu não tenho desacordo no ofício que trata da verdade dos fatos, e que esse documento seja aprovado em plenário. Portanto, sugiro àqueles e aquelas que propõem o texto que o façam para que a gente possa ler e aprovar na sessão de hoje. Caso contrário, aguardemos a próxima sessão para aprovar o envio do ofício, porque eu vou precisar do texto para eu concordar. Obrigada. Ana Lu. Eu vou retirar minha fala. Eu vou concordar com a propositura do Marcos, tá? Da forma que ele fez a proposição, para a gente enviar dentro do que foi feito, que já é de conhecimento de todos, já foi passado pela Câmara, está bem feitinho, a professora Denise, que inclusive parece que fez como presidente, porque hoje eu já troquei, então eu vou evitar de falar, porque eu já misturei Fundeb com a verba, então eu vou acolher a propositura do Marcos, tá? Para que seja enviado com as ressalvas feitas por ele. Então, retiro meu direito de fala e vamos seguir. Então, acredito Ricardo. Não, rapidinho, Patrícia, só para eu entender aqui, o minuto do conselheiro é a partir das 4h30? Isso. Então, vamos ouvir o Ricardo, por favor. Agradeço. De fato, as ressalvas foi exatamente o que a professora Denise Alvarenga relatou, que era exatamente o que eu estava expondo até então. Acho que a propositura do professor Marcos é cabível. Entretanto, Marcos, de lá nós saímos com uma orientação, e a Andressa pode também falar sobre isso, que no documento teria que ser um parecer, né? E aí, se possível, a gente conseguisse elaborasse esse ofício. Difícil demais. A gente elaborasse esse ofício, para termos o documento, né, o que nós entendemos como apropriado, mas da mesma forma fosse feita pela Secretaria de Educação uma comunicação com a pasta para verificar exatamente qual modelo que eles estão requerendo. Porque lá na reunião ficou muito claro para mim e para a Andressa que estávamos um ao lado do outro e discutíamos sobre isso o tempo inteiro, e nós até questionamos, né? Mas o parecer não está pronto. E aí foi quando ela disse, não precisa aprovar nem reprovar, mas precisa ter um parecer de tomada de ciência. A gente entende, né, que o parecer não é a nomenclatura adequada da forma como ele se organiza,
Mas essa foi a orientação de lá, que nós obtivemos. Não deu tempo de anotar o sobrenome, mas foi feita pela palestrante Raquel, essa orientação que veio, tá? E pela sua companheira, que também era secretária de Educação, mas não conseguia anotar o nome, em razão da rapidez com que passavam as lâminas. E aí eu gostaria que a gente se atentasse também a isso, Marcos, se você assim concordar também ou puder me orientar melhor. Acho que a fala é minha. Marcos, isso. Depois a Desculpa, professora Denise. Eu acho, corroboro com a professora Denise, eu até me dedico nesses minutos finais de estar elaborando um texto e posso até instruir nessa comunicação os procedimentos adotados por este Conselho Municipal de Educação, que para emissão de parecer a gente passa por todo um rito processual. Então, eu posso fazer este adendo a esta comissão. Então, eu me retiro agora momentaneamente para que eu possa formular o texto, vocês dão prosseguimento para daqui a pouco a gente poder debater, se for possível, se houver tempo hábil. Eu tento fazer isso o mais breve possível, se todos estiverem de acordo. Alguma oposição à retirada do Marcos para tentar fazer a minuta? Se não, acho que, Marcos, você fica à vontade, então, para desligar o seu som ou sair da reunião. Professora Denise está na fila. Eu só não vou ter como estar o controle do cronômetro, tá? Que eu vou tentar redigir o mais breve possível aqui a comunicação. A gente tira o cronômetro quando você for apresentar isso, você está falando? Não, porque eu vou sair, eu não vou conseguir ter o controle para vocês. Tá. Você quer que eu te ligue daqui a um minutinho? Daqui a uns... Quanto tempo? 10 minutos? Não, eu posso permanecer na reunião, eu só não vou ter o acesso ao cronômetro para ficar liberando e pausando como eu tenho feito. Ah, tá, entendi. Tá, desculpa. Entendi. A gente vai tentar, a gente faz aqui no celular, então. A gente faz aqui, eu vou marcando o tempo aqui. Denise. Então, é porque o regime democrático ele exige paciência, é assim mesmo. Então, por mais que tenham pessoas que já estão de saco cheio de me ouvir, eu tenho a dizer que vai ter que ter muita paciência, porque eu vou falar sempre. Então, não tenho acordo de que no conteúdo do texto diga que é um parecer, não é parecer. Parecer é dado através da Câmara e a Câmara não fez seu parecer aprovado em plenário. Então, eu não tenho acordo em dizer que nós estaremos fazendo parecer. Agora, se houve orientação de uma pessoa sentadinho do lado na conversa, eu tenho a dizer que não há pedido formal a esse conselho, e eu estou fazendo uma concessão, porque acredito na intencionalidade dos conselheiros. Mas eu poderia dizer que não. Não temos nenhum pedido de nenhuma correspondência. Eu estou abrindo uma exceção. Então, assim, estou entendendo, diferente do que disseram aí do politiqueiro, eu queria deixar claro que a política que eu faço é a política em prol dessa cidade e da educação dessa cidade. Por mais que o governo da vez ache que eu estou de politicagem, todo governo da vez acha, companheiros. Todo governo da vez acha. O passado achava, o outro achava, esse também acha. A política que eu pratico aqui é a política de defesa da educação pública de qualidade. E não é, depois de 5 meses ignorando o Conselho Municipal, a gente resolvendo agora, porque, de repente, numa reunião, agora o governo achou que era importante fazer o documento para a cidade de Cabo Frio. Então, a primeira situação é essa. Eu não tenho acordo em fazer parecer algum aqui hoje. Eu tenho acordo com o professor Marcos de comunicar à secretaria, o MEC, ao governo federal, a quem é de direito, a quantas andas a proposta de educação de tempo integral, educação integral de tempo integral, apresentada pelo conselheiro Fábio, com a minha presidência da Câmara naquele momento,
e que não foi aprovada ainda em plenário, inclusive com minhas vistas, porque sim, quero olhar. Eu tenho o direito regimental de olhar. Eu e a conselheira Viviane que solicitamos. Então, falar a verdade para mim, eu tenho acordo. Pode escrever aí que eu vou aprovar. Agora, aprovar coisas que não aconteceram, não conte comigo, tá? Obrigada, concluí. Por hora. Tiago, não, desculpa, Ricardo. Obrigado, Patrícia. De fato, a paciência ela é fundamental na democracia, mas o bom senso também. Inclusive, me estranha uma fala. Eu estou fazendo uma concessão quando a gente está no regime democrático, né? Essa pessoalidade, o eu. Bom, em relação à orientação sobre o parecer, não é uma questão minha. Inclusive, eu mesmo discordo, professora Denise. Em relação, como eu já tinha dito... inclusive, que bom que a senhora se achou no documento a qual me referia. Facilitou bastante a nossa discussão. Eu não me referi... Inclusive, eu me referia ao que se requer de um parecer. E, por isso, não era o que me parecia o apropriado. Eu disse isso já. Entretanto, essa foi a orientação que veio. E como representante do Conselho Municipal de Educação presente e atuante naquele fórum, eu vim trazer a orientação do MEC, concordando ou não. Então, a orientação foi essa. Tá? E por isso eu vim apresentá-los e gostaria de reiterar a minha solicitação que o representante do Conselho Municipal, a gente pode delegar isso para a Secretaria de Educação, faça uma verificação junto ao governo federal, porque não adianta nós emitirmos um ofício se não vai ter validade. Então, a nossa boa intenção, o nosso entendimento é conforme a sugestão do professor Marcos, da elaboração do ofício. Entretanto, se não me for esse o documento apropriado, o que eu estou propondo é que a gente elabore o ofício, vamos votar, né? Porque ninguém aqui faz concessão, a gente decide em colegiado e nós vamos, mas eu gostaria que, ainda que aprovado esse ofício, que é o que eu espero que aconteça pelo bom senso, e porque depois não adianta eu ficar de discurso politiqueiro, cobrando política pública, se eu não contribuo para a aquisição, né, do que financiamento, do que fundamenta esta política pública, mas eu gostaria que fosse feita uma comunicação, porque eu e Andressa e Ana Lu, nós conversamos muito sobre isso. E lá nós não compreendemos, como conselheiros, senhora secretária, nós não compreendemos exatamente por que era um parecer. Mas foi essa a orientação que nós recebemos. Então, eu acho que cabe a nós perguntarmos. Não custa nada enviar uma comunicação à pasta, ao setor de educação em tempo integral, em tempo integral, para poder verificar se o documento, conforme nós aprovamos pelo Conselho Municipal de Educação, que é o que eu espero que vai acontecer, ele vai ter validade. É só isso. Ninguém que está decidindo nada. Tá? Agora, caso a orientação do MEC venha sobre essa informação do parecer, que a gente possa apreciá-lo, já com o ofício em mãos, para ter um documento que nos resguarde quanto à adesão a essa política pública, mas que também nós possamos tirar dúvidas, porque nós ainda temos tempo hábil para isso. E que isso volte a ser discutido caso nós tenhamos uma resposta do governo federal, a tempo, né, do dia 30 de junho, que é quando se encerra o prazo para a manifestação da Secretaria de Educação em adesão a essa política pública. Era só isso ao que eu me referia. Patrícia, pode chamar o Marcos para ver se ele já preparou, para a gente poder verificar nosso tempo, senão eu vou ter que tomar uma decisão, aquilo que me cabe de acordo com o regimento. Preciso de 2 minutinhos, que eu já estou findando. Tá bem. Então, assim, eu vou fazer uma fala breve aqui enquanto o Marcos está terminando.
sem grandes debates. Eu acho que quem não está satisfeito com o regimento tem que votar a alteração dele, né? Então, eu estou seguindo exatamente o que está no regimento que foi aprovado por esse colegiado. Não estou inventando, o texto é claro, né? Aqui está dentro da minha praia, porque eu sou advogada. Então, eu acredito que aqui não tem o que se interpretar, porque a letra da lei está aqui, foi aprovado por esse colegiado, inclusive por conselheiros que já estão aqui há bastante tempo, né? Então, eu não entendo que eu esteja praticando nada de errado que não esteja nele. E eu agora só faço as reuniões do conselho com ele do lado, para evitar situações complicadas, comentários desagradáveis, enfim. E que a democracia se faz presente nesse regimento e eu só estou utilizando ele como base das minhas decisões. Claro que dentro de uma democracia existem pessoas que vão concordar comigo, tem pessoas que vão dizer que eu estou errada, isso é normal, e faz parte, né? Também não são obrigados a gostar da minha pessoa, isso aí também faz parte, né? Eu só digo que eu não estou fazendo absolutamente nada da minha cabeça, e essa coisa de que isso foi, antigamente era assim, nós sempre fizemos assim, respeito, mas estou dentro do que diz o regimento no que se refere a presidente, atos do presidente, das competências, título 4, das competências, capítulo 1 da presidência, está aqui. Então, tudo que eu tento fazer aqui é da forma mais correta possível e está regimentalmente com previsão. Agora, se a interpretação dada ao que está aqui regimentalmente já votado, certinho como está, não atender ao que a sociedade civil ela entende, aí, infelizmente, eu não vou poder fazer nada. Porque tem aqui, por exemplo, arte. Marcos, quando você puder, só estou adiantando aqui enquanto você termina. Compete ao presidente, além do previsto em lei. Inciso 5º, estabelecer as questões que serão objeto de votação. Está aqui. Então, eu estabeleço o que vai ser objeto de votação. Está aqui, eu não estou inventando, não estou sendo arbitrária, não estou sendo uma pessoa que determina nada sozinha, só que tem decisões que o presidente toma e essa é uma delas, tá? Como delegar atribuições também, que é o inciso 10, como eu fiz hoje. Na abertura da reunião, eu deleguei ao Ricardo que fizesse a explanação sobre o que a gente falou lá no conselho, o que a gente teve lá no seminário, porque ele anotou, fez uma anotação, fez todo um estudo no final de semana sobre isso. Então, isso é para deixar claro que eu não estou tomando nenhuma decisão sozinha, eu estou fundamentada, vou sempre ouvir a sociedade civil, sim, mas enquanto existem outras questões que precisem da minha fala enquanto presidente, da minha decisão enquanto presidente, com base no regimento eu vou fazer. Mas sempre vou ouvir a todos. Então, se o Marco já estiver com um textinho aí pronto para a gente poder já comentar aqui, porque já está decidido que esse ofício vai ser enviado, tá? Com base, estabelecer as questões que serão objeto de votação. Eu não vou votar isso, porque a gente entendeu lá que isso daí não precisava ser votado, e eu, com a minha prerrogativa de presidente, não vou botar em votação, e as atribuições também que eu deleguei para o Marcos fazer o ofício que ele vai colocar aqui. Terminei. Não de forma que eu gostaria, mas eu acho que eu fiz algum texto que pode apreciar. Eu tenho escrito. Desculpa, perdão, Denise, é porque eu não tinha visto as inscrições. Você pode falar. Não, eu quero que você fale, por favor, por causa do minuto do conselheiro. A gente pode Não, mas eu estou inscrita. É uma questão de inscrição, eu estou inscrita. Você não pode caçar a minha fala. Mas eu não estou querendo caçar, não. Você é presidente, mas você não pode caçar minha fala, eu estou inscrita. Mas eu acredito que a senhora não tem entendido. Não, rapidinho, Marcos, só para falar, eu não vou caçar a fala da professora, eu só queria ouvir já o ofício, porque ele já consta na ata. Não, mas você não pode querer ouvir se eu estou inscrita. Você tem que aguentar a sua vontade de querer ouvir, porque eu estou inscrita. Então a senhora pode falar e depois a gente retoma o Marcos, não tem problema, porque o ofício vai sair de qualquer jeito hoje, já está decidido. Só vamos ouvir o que ele tem para dizer. Não é assim, não é assim. Professora, pode fazer a sua observação, eu já acabei de falar. Eu estou na minha fala, quem está interrompendo é a senhora.
Perdão, eu troquei a ordem e achei que era o Marcos que ia falar. Perdão, pode você, falar então. infelizmente, não respeita o direito de fala das pessoas. Então, a presidente disse que o ofício vai sair de qualquer jeito, e não é assim, não é assim. Não vai sair de qualquer jeito. Nós vamos votar o ofício. E a senhora sabe que ele vai sair, porque a senhora sabe que a senhora tem maioria, e a senhora está dizendo, antes da votação, que vai sair de qualquer jeito. Isso é uma maneira muito, muito feia de lidar com a sua maioria. A gente já teve aqui maioria o tempo inteiro do governo, mas ninguém que desrespeitasse a minoria na sua fala e na sua ordem de fala. A senhora não pode dizer que vai sair de qualquer jeito. A senhora até pode achar que vai sair de qualquer jeito, porque a senhora sabe que a senhora tem maioria. Mas a senhora não pode dizer isso. Porque tem que parecer, mesmo que não seja, tem que parecer que é democrática. Entendeu? Então, assim, a senhora acha que vai aprovar porque a senhora tem maioria. Beleza. Mas a senhora diga que a senhora vai, então, levar para votação. Porque a senhora não vai aprovar, sem votação, qualquer documento desse colegiado. Não vai. Diferente do que a senhora entende, eu quero dizer que o regimento interno fala em ordem do dia. E esse documento não estava na ordem do dia. E existem 3 formas da senhora fazer com que ele ficasse na ordem do dia, que é a urgência, a prioridade e a modificação. E a senhora não fez nenhuma delas. Por isso, eu digo que fiz a concessão, porque poderia chamar o regimento interno e dizer que nós não vamos discutir essa pauta que não constava da ordem do dia. Mas, diferente daqueles que acham que é politiqueiro, eu entendo a propositura do conselheiro Marcos. E não tenho desacordo em ler o texto que o conselheiro Marcos se retirou para fazer como minuta para tentar aprovar de forma democrática no colegiado um ofício, apesar de já termos ultrapassado o horário do espaço do conselheiro. Para a senhora ver, e os demais, que não é má vontade. É para dizer para os senhores que não é assim que a banda toca. Não é. Não é porque vocês têm maioria que vocês vão fazer o que querem. Vocês têm maioria para aprovar o que querem. E, se quiserem, podem ler a minuta que eu estou disposta a ouvir. Se tiver desacordo, eu vou falar sobre ela. Então, vamos lá. Eu posso compartilhar, Patrícia? Pode sim, querido. Acho que você vai ter que tirar o cronômetro. Preciso tirar o cronômetro? Não, já apareceu. Então, vamos lá. O Conselho Você pode dar um boom, por favor? Dá uma aumentada, por favor, Marcos. Ah, obrigada, que eu estou no celular. Tá contento? Melhorou. O Conselho Municipal de Educação de Cabo Frio informa que, em 27 de setembro de 2024, a Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio protocolou o processo número 2024/34213, que trata da minuta da proposta de política municipal de educação integral em tempo integral a ser implementada no município. O referido processo tramita no Conselho Municipal de Educação de Cabo Frio, seguindo os procedimentos regimentais estabelecidos para análise e emissão de parecer. No dia 5 de novembro de 2024, o processo foi discutido pela Câmara de Planejamento, Legislação e Normas, CPLN, sendo aprovado por seus membros e encaminhado à plenária do Conselho Municipal de Educação para deliberação final. Posteriormente, em 10 de junho de 2025, o parecer aprovado pela CPLN foi submetido à plenária, mesmo em momento em que os conselheiros presentes debateram a matéria.
Durante essa sessão, foi apresentada a solicitação de vistas pelas conselheiras Viviane Veríssimo e Denise Alvarenga, ato resguardado pelo regimento interno que rege o funcionamento deste conselho. Ressaltamos ainda que não é possível a emissão de um parecer de ciência por parte deste Conselho Municipal de Educação, considerando que a elaboração de pareceres exige o cumprimento de rito processual específico, previamente estabelecido no regimento do CME. Sem mais para o momento. Eu tenho 2 ressalvas, Marcos. Lá no início, você pode subir a tela, por favor? Claro. Ah, tá. É porque para mim não estava claro se lá no primeiro parágrafo você mencionava o teor do processo, mas está claro. Já vi, obrigada. A segunda é que eu gostaria, se você tiver acordo, de tentar explicar por que de dezembro a junho, porque parece que foi desleixo. Eu só queria sugerir que antes de posteriormente, em 10 de junho, eu gostaria de sugerir que fosse o Conselho foi reconstituído no dia, e aí botar a data, e no dia 10 de junho, porque eu acho que falta dizer por que ele passou para a Câmara em dezembro e só agora teve pedido de vistas. Para mim, não está claro que não é uma situação de que nós largamos para lá, entendeu? Apenas porque não tínhamos colegiado constituído. Eu fico satisfeita se você concordar em colocar que em, sei lá que dia, não lembro qual foi o dia, em não sei o que, de junho, foi recomposto o Conselho e em 10, isso. 27 de maio. Já me contempla, só para poder dizer que o pedido de vista veio depois da recomposição. E aí, 27 de maio. E aí eu teria acordo. Acho que está razoável a propositura da professora Denise. É uma observação importante para a gente colocar, sim, já que a gente vai fazer simplesmente uma informação, como eles estão solicitando lá. Eu volto a dizer, peço perdão a todos, eu ia deixar para falar isso no Minuto do Conselheiro, mas já vou falar aqui, que a gente já está com 20 para as 5. Eu fiz uma confusão danada em Fundeb e parecer. Mas está certinho, sim, a observação da professora é pertinente, pode constar sim na informação. Tá? E volto a dizer para vocês rapidinho aqui, para poder abrir a fala para o Minuto do Conselheiro, que isso não é uma imposição. Isso aí a gente só está fazendo o que nos foi solicitado lá. E lá não foi dito em momento nenhum que tinha que ser votado, nada disso. É apenas uma informação que eles precisam para saber como que está essa situação da educação continuada integral nos municípios. Porque existem esses embates nos conselhos do Brasil inteiro. Isso foi dito lá. Então, por isso que eu acho importante a gente mandar assim, para poder eles saberem que pé que está e que o direito de vocês está assegurado. Vocês pediram vista, está dentro do direito de vocês, sim, mas a gente não pode deixar de mandar essa informação lá, para eles verem que nós estamos trabalhando, sim. Seja com pouco de recursos, seja com atraso, seja da forma que for, mas estamos nos esforçando para todos, né, para colocar o conselho em dia, todos aqui. Depois eu falo mais um pouquinho no Minuto do Conselheiro. Atende, em 3 de junho de 2025, presente Conselho Municipal de... também, Marcos, porque eu levantei a mão, aí que pulou. Ai, perdão, Viviane, desculpa, Não, porque não como eu não tô... Ela está na fila. Isso. Eu só queria deixar também registrado aí, Patrícia, não sei como que a gente pode colocar, mas eu acho importante que nesse parágrafo que diz que no dia 5 de novembro, quando esse parecer, né, ele passou pela nossa Câmara e teve a aprovação, que nessa mesma sessão a gente já pediu vista. Eu lembro, comentei também aqui nesse conselho na sessão passada, que a gente pediu vista, só que a gente não teve vista. E que em 3 de junho, que foi na nossa sessão antepassada, não sei como é que se é, antepassada, a gente pediu vista novamente. Então, eu acho importante também puder incluir que no dia 5 de novembro, depois da Câmara, a gente já pediu vista. Eu lembro que, inclusive, foi mais pessoas. Deixa eu fazer um esclarecimento. Quando vocês pediram vista, não houve mais sessão. O Conselho entrou em recesso, e aí nós pautamos novamente na Câmara, na plenária, que foi essa agora, porque só foi recomposto agora. E aí vocês pediram vista, né? Reafirmaram a vistas que precisava, Tudo bem, e a gente fez o encaminhamento, tá bom?
Tá bom, mas eu queria que constasse aí também, por favor, nem que seja uma observação que a gente pediu, mas que o Conselho entrou em recesso, voltando em 3 de junho. Porque, lendo assim, parece que a gente esperou 3 de junho para pedir a vista, entende? Porque aí não está explicando que o Conselho entrou em recesso. Aí só está dizendo que no dia 5 de novembro o processo foi discutido e aprovado, e passou, e depois, em 3 de junho, a gente pediu a vista. Então, para mim, ficou faltando essa informação de que houve recesso, e por isso a gente não teve vista do processo. Patrícia? Oi. Eu acho que no caso, desculpa eu falar, acho que no caso não entrou em recesso, porque ele só foi reconstituído. A palavra não é recesso. Não, ele entrou em recesso em dezembro, logo na sequência, e depois a gente não teve mais plenário porque não foi reconstituído em fevereiro. Então, a gente só retomou em junho. O recesso foi só depois de 5 de dezembro, se eu não me engano. Então, deixa só para eu entender, gente, é porque na formatação do texto, na escrita, às vezes a gente pode perder informação. Foi solicitado o pedido de vistas e essas vistas foram concedidas na Câmara de Normas? Não foi na Câmara, foi no âmbito da plenária. Foi pautado, mas não foi debatido, e aí a gente não teve uma outra para poder retomar o trabalho. Então, foi retomado agora. E aí elas tiveram as vistas concedidas, está no prazo de vistas agora. Viviane, te incomoda se eu não puser e deixar apenas o pedido de vistas a partir do dia 3 de junho, uma vez que a gente justifica que o Conselho foi recomposto a partir do dia 3 de junho, perdão? 27 de maio. Pois foi maio. 27 de maio. Tudo bem. Tudo bem. É porque eu quero que fique claro essa questão, só por questão de esclarecimento. Mas tudo bem, eu tenho um acordo. Deixa eu corrigir aqui, então. Podemos a votação? Não sei se sou eu que proponho a votação, porque agora peço perdão. A presidente. Obrigado. Na realidade, é aquilo que a gente está falando o tempo todo. Não é votação, porque lá foi uma solicitação que eles fizeram. Então, é o que o Ricardo falou lá no começo, não é votação. Isso daí é apenas um pedido que eles fizeram para a gente poder informar a União Federal como que está essa questão de educação no nosso município. Então, por isso que eu não acho pertinente colocar em votação, porque não é votação, é apenas uma informação, entendeu? Ana, como nós não fomos, como o Conselho, desculpa, Ricardo, que eu estou passando na sua frente, como nós não fomos chamados pela Secretaria de Educação, convocados pela Secretaria de Educação para essa temática, e nós estamos aqui elaborando um texto para oficializar, vide o tempo que nós temos para encaminhar isso ao CIMEC, eu acho que é importante que resguarda tanto o Conselho Municipal de Educação como os membros pertencentes. Eu acho que é interessante e oportuno que conste em ata como votação sim, caso o ofício seja encaminhado. Então, vamos fazer o seguinte, pelo adiantado da hora, vamos deixar essa matéria para a gente, então, abrir a votação na semana que vem, mas o texto já está aí pré-aprovado. Nós não temos plenária semana que vem, Ana Lu. Semana que vem é visitação às escolas. Então não. Então, a gente vai ter que fechar isso hoje por conta do nosso prazo. Por favor, eu fiz uma solicitação. Isso, desculpa, Ricardo, ter passado a sua frente. E obrigada por ter me lembrado da semana que vem que não vai ter sessão por conta desse motivo. Então, a gente já são 10 para as 5. Nós, então, vamos ter que finalizar isso daqui hoje. Vou ter que botar em votação, então, para ficar democrático entre aspas. Sim, votação. Sim. Isso. Só, então, para a gente... Pessoal, temos uma fila aqui, tá? Não, eu só vou... Ricardo, rapidinho, vou tirar seu direito de fala só um minutinho, rapidinho, só para a gente poder alinhar por conta dos 10 minutos que a gente tem. Então, professora, por favor, eu não gostaria que a senhora ficasse o tempo todo tentando me corrigir. Como eu disse aqui há pouco, eu sou advogada e eu tenho a minha interpretação do regimento, como a senhora vai ter a sua enquanto educadora. Então, para evitar dissabores e discussões que vão... a gente vai perder tempo,
Vamos colocar em votação, então, esse texto que vocês estão fazendo, mas vai ter que correr por conta do prazo. Então, eu gostaria, Patrícia, por favor, de ouvi-los brevemente e colocar em votação esse texto que está aí, para não ficar antidemocrática a minha fala, e também correndo por conta do horário que a gente tem. Temos a Denise e o Ricardo. Eu não sei, você tirou a mão, Ricardo? Não, é porque eu já achei que eu fosse mantém. falar. Então vamos ouvir a professora e colocar Não sou eu primeiro, Nalu. Sou rapidinho. Perdão. Isso, e colocar em votação o texto. A orientação lá foi que não precisava de votação do parecer final para poder ser emitido o documento. Para cá, nós precisamos de votação para deliberar a aprovação ou não desse documento. Foi isso, tá? Porque eu fui citado. Então, professora, a senhora pode falar, por favor, mas eu vou colocar em votação esse texto que está aí na tela para a gente votar, para poder mandar por conta do adiantado do nosso prazo, que é 30/6, e semana que vem a gente não vai ter plenária. Então, eu vou usar o meu tempo de fala e minha inscrição para dizer que eu não estou corrigindo a presidente, eu só estou querendo dizer à presidente que não existe, vou colocar uma votação entre aspas. Não existe esse termo, para nada, para lugar nenhum. Não existe votação entre aspas. Então, assim, é só porque algumas coisas, algumas falas da presidente destoam muito do princípio do colegiado e eu vou ter que me posicionar, entendeu? Não, a orientação, o seminário, olha só, gente, presta atenção. A pessoa que nem nome tem do MEC, ela não determina o que o colegiado dessa cidade vai fazer. Ela não tem essa autoridade. Ela pode ter sugerido a vocês que vocês trouxessem para cá, mas ela não determina. Não há determinação. O MEC solicita, porque o MEC entende o que quer dizer Conselho Municipal de Educação e sabe que se deve ter aqui. A gente está abrindo um monte de exceções aqui hoje. Não tem nenhum pedido formal de a gente fazer nada. E a gente está fazendo, porque a gente entendeu a agonia dos conselheiros que tiveram a graça de ser formados, porque os demais nem tiveram a oportunidade de ter formação, mas a gente está entendendo a agonia e a gente está abrindo uma exceção. Então, assim, eu acho que vocês deveriam estar bastante satisfeitos de termos chegado a um consenso de texto. O professor Marcos fez um texto, ótimo texto, teve acordo, acolheu sugestões. É assim que um colegiado faz. Depois, vota. E não é entre aspas, é de verdade. Então, estamos aqui agora para votar. Muito obrigada. Agora temos o Ricardo. E aí fechou a fila. Não estou inscrito, eu já estava inscrito antes, foi só isso. Ele levantou sem querer. Patrícia, pode ver o quórum só para votar o texto, por favor? Sim. Rapidinho, pede a Rose, por causa do nosso tempo. Podemos chamar, então, o quórum da plenária? Sim, só para ajustar aí, porque não foi iniciado no 3 de junho, tá? Foi 27 de maio. De maio. Correção. Eles falaram aí para fazer a correção. Eu fiz aqui a colocação. Ok. Representantes dos supervisores escolares, Marcos Monteiro, conselheiro. Sou favorável ao texto. Mas agora está conferindo o quórum ou já está votando? Não entendi, desculpa. Não, só está conferindo o quórum. Presente. Representante dos orientadores educacionais, conselheira Edna. Presente. Representante dos inspetores escolares, conselheiro Ricardo. Presente. Representante dos professores, conselheiro Tiago. Presente. Representante dos diretores de unidade, conselheira Jaqueline. Presente. Representante da SEMI, a presidente, conselheira Ana Lu. Presente. Representante do CEP Lagos, conselheira Denise. Presente. Representante do CINEP, conselheira Marisa. Presente. Representante do Simprolagos, conselheiro Gabriel. Unia Macaf foi justificada, ausência. Representante dos conselheiros escolares, conselheiro Pujirá. Presente.
Representante da ONGs Cabo Frio, Solidária, conselheira Viviane. Presente. Ok, Patrícia. Bom, temos quórum, então, né? Quantos presentes, Rose? 10. Tá, temos quórum, então, estabelecido, senhora presidente. Eu coloquei aqui também no chat uma mensagem, não sei se vocês conseguiram ler, que no meu entendimento, e aí se algum conselheiro quiser fazer a proposição, precisa fazer um parágrafo de encerramento do ofício, informando que após esse rito, o parecer vai seguir o trâmite final para ser finalizado e então encaminhado, porque a gente só fala ali da vista, não fala mais nada, só uma observação. Sim, tá certinho. Vai seguir o trâmite que ela, da solicitação de vista, aquilo tudo que já está em andamento. Fazer essa escrita lá no texto do ofício. Marcos, você está na escuta? Ah, tá escrevendo, né? É bem simples, mas é importante para eles terem uma perspectiva temporal do que falta ainda. Então, falta muito pouco. Ele vai ser apreciado novamente em plenário após esse prazo regimental, e aí sim terá um parecer, né? Resposta definitiva, isso. A resposta definitiva, né, Patrícia? Definitiva. Só para não parecer que está, né, sem perspectiva. Professor Enquanto o Marcos Marcos faz ali, o Pujirá pediu a fala. Posso fazer uma pergunta? Nós estamos já com 15 dias que eu fiz uma solicitação e eu queria saber como é que anda essa solicitação. Eu pedi para que fosse feito um ofício enviado à Secretaria Municipal de Educação de Cabo Frio a respeito de contemplar, né, eu como servidor de prefeitura, o tempo disponibilizado pelo Conselho Municipal de Educação. Esse ofício já foi enviado? Como é que está essa situação? Não, Marcos, não foi enviado. A presidente ficou de trazer o texto. Isso. A gente não conseguiu apreciar ainda. Senhora presidente, o texto já foi, vai ser trazido quando? Você tem um prazo? Na realidade, nós temos a prioridade desses pareceres das câmaras e também desse assunto que chegou hoje, que não foi para a ordem do dia, porque a gente entendeu que não era para colocar na ordem, por conta da orientação que a gente teve no seminário. Na próxima plenária vai estar. Muito obrigado, tá? Por nada. Então, podemos passar a votação. Queridos, atende. Após a análise das vistas solicitadas, o parecer será apreciado pelo colegiado e assim que o trâmite se encerrar, este Conselho Municipal de Educação encaminhará à Secretaria Municipal de Educação as devidas deliberações. Eu acrescentaria ali, colegiado, apreciado em plenário. Plenária, isso, porque vai ser votado ainda. Só para entender que não vai voltar para a Câmara, ele já segue da plenária para o final do expediente dele. Apreciado pelo plenário. Pelo plenário colegiado. O colegiado, isso. Pode deixar colegiado, Marcos, está ótimo. Do colegiado, perfeito. Então, se há então, entendimento, né, coletivo... Na verdade, é enviada à secretaria para as devidas deliberações e publicação, porque tudo é publicado. Isso aí, o ato final é a publicação. Bom, se há consenso no texto, então a presidente pode passar a votação direta, né? Ou Sim, quem socou... eu tinha solicitado para você organizar isso, mas pode estar aberta a votação agora nesse momento sobre esse requerimento que nós fizemos, deixando claro mais uma vez, não foi colocado na ordem do dia, porque a orientação que nós tivemos lá no nosso seminário foi que isso deveria ser feito na reunião como um assunto geral, não precisava disso tudo, tá? Para não soar antidemocrática a minha postura. E que, se eu, enquanto tiver o regimento e eu estiver como presidente, eu vou utilizar de acordo com o que está aqui. Isso aqui já está votado, já está decidido. Mas não sem nunca deixar de ouvir vocês. Podem votar, por favor. Se todos concordam, por favor, manterem assim.
Aprovado, então, por unanimidade, eu vou pedir ao Marcos que encaminhe para mim, Marcos, seja por e-mail, ou se você preferir, pode botar lá no grupo, que aí nós vamos formatar e já Perfeito. faço os encaminhamentos hoje ainda. Vou ficar aqui, permanecer para fazer. Perfeito, já encaminho. Eu só quero fazer o registro de que não houve cumprimento do espaço do conselheiro, que conste em ata. Eu estou anotando aqui, Rose, mas anota também, por favor. Tá? Não houve espaço do conselheiro. Sim, estou anotando. E eu queria utilizar, então eu quero que conste que não houve oportunidade de espaço do conselheiro, que é regimental. Patrícia, Uhum. só tira uma dúvida para mim. O espaço do conselheiro é 30 minutos finais antes da reunião. Nesse caso que a professora vai utilizar, está dentro do direito dela, quanto tempo seria? Só para a gente poder estender para os demais também, caso eles queiram fazer uso da fala. Só para eu entender. Vai ser meia hora ou não tem? Não tem mais tempo. Não temos essa deliberação. Normalmente se encerra às 17, sem o tempo. Entendi. A não ser que haja concessão de todos, né? Mas aí é fora do regimento. É que não foi perguntado aos conselheiros sobre a exclusão desse item da pauta. Eu queria registrar que nós não cumprimos o nosso regimento na sessão de hoje, e nem foi dada a oportunidade da gente se manifestar. É o que quero que conste em ata. Já coloquei aqui, Denise, e vamos fazer constar, tá bom? E aí na ata a gente disponibiliza. Na semana que vem a gente vai ter a visitação. Por ordem, a visitação ela é estabelecido que no ato, né, todos se encontram na SEMI, e lá o carro que já está agendado sai às 2h para visitar as unidades. Quais as unidades? Vocês vão sortear no momento que chegar na SEMI as unidades que vão ser visitadas. Nós temos a questão de algumas escolas que já tinham pedido visita, tanto pelo conselho, mas alguns conselheiros já tinham ido, né? Então, é só para lembrar que a gente tinha uma RLICAP que estava solicitando a visita, né? Foi a presidente do conselho, e também a própria direção pediu, né, a visita a professora, não estou com o nome dela aqui agora, mas ela pediu solicitação. Ela pediu a visita dos conselheiros. Então, os conselheiros presentes que forem à visita na próxima terça podem deliberar por ir numa RLICAP em uma outra escola, normalmente dá para 2 às vezes, ou fazer um sorteio mesmo de todas as unidades e as sorteadas, então, recebem a visita dos conselheiros. Patrícia, só para pedir mesmo que aquele checklist, aquele relatório de visita, esteja disponível na SEMI para a gente poder sair. Porque na hora é sempre difícil saber onde está o relatório de visita. A gente deixa cópia na pasta dos conselhos, que fica ali naquela recepção, aquele balcãozinho de recepção. Beleza. Mas eu vou botar no grupo também, vou mandar para a presidente, para todo mundo ter, tá? Tá bom, obrigada. Obrigada aí. Então, podemos encerrar, Patrícia? Já está terminado o textinho, já fez as considerações para constar em ata as considerações da professora, está tudo certinho? Uhum. Então, eu vou agradecer a presença de todos, vou pedir desculpas pela minha confusão feita hoje com relação ao que foi falado, com relação ao termo parecer e Fundeb, já foi esclarecido pelo conselheiro Ricardo, e muito obrigada, Marcos, também pela contribuição, também de ajuda que percebeu a confusão que eu havia feito, e quero agradecer e me disponibilizar no privado para todos aqueles que precisem de mim, dentro da minha atribuição e dentro do que eu possa fazer enquanto presidente e conselheira. Uma excelente tarde a todos, um finalzinho, um começo de noite abençoado. Encerramento, então, às 17h03 da reunião plenária, 20ª reunião plenária. Rose, conselheiros, um abraço, boa noite. Boa tarde, tchau, tchau. Tchau, tchau. Marcos, manda para mim, tá? Esquece não, por favor. Parando a gravação.